Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, verso de número 1. A palavra de Deus, ela diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. No caso, e diz assim o verso de número 6: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, avisem-me, para que também eu vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Existem alguns equívocos que envolvem esse texto, e mais especificamente envolvem a figura dos magos. E esses equívocos, eles foram construídos pela tradição religiosa, pela crendice religiosa, pela tradição popular, que diz que até mesmo esses magos, eles tinham nome: Melquior, Baltazar e o outro não me lembro agora o nome. Gaspar, isso, obrigado. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que não passa de tradição. Porque a tradição, ela diz que eram 3 magos, quando na verdade o evangelista Mateus, ele não relata que eram 3 magos. Ele diz que eram magos. Poderia ser 2, poderiam ser 3, poderiam ser 10. O fato é que o equívoco se encontra em numerar a quantidade dos magos. E essa confusão, ela é gerada porque foram entregues 3 tipos de dádivas ou de presentes para o menino Jesus. E o segundo equívoco é que eles não eram reis. Pelo que consta a teologia e pelo que consta a historicidade dos fatos, muito provavelmente aqueles eram astrólogos ou astrônomos, porque essa era uma profissão comum na antiga Pérsia, de onde vieram os magos. Dizem alguns ainda, através da tradição popular e religiosa, que o menino foi visitado pelos magos numa estribaria, numa manjedoura. O que também, quando nós analisamos o texto, nós podemos perceber que talvez não haja base para tal. Porque quando eu olho para a reação de Herodes, fica muito visível e muito nítido. E quando Herodes dá ordem para que os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, é um forte indicador de que, muito provavelmente, o menino Jesus já estaria
por volta de 2 anos aproximadamente. Mais ou menos isso. Então na verdade, ele não foi visitado pelos magos numa estribaria e numa manjedoura. Porque Herodes havia já inquirido os magos do tempo, acerca do tempo. Ele pensou consigo, fez algumas contas e chegou à conclusão que os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser mortos, indicando para nós que provavelmente a idade era essa. E me chama a atenção algo que me deixa até mesmo intrigado. Porque esses magos, eles fazem uma viagem longa. Dizem alguns comentaristas bíblicos que eles viajaram alguns meses, outros dizem que os magos viajaram até mesmo anos. Eu não sei, eu só sei que era longe. E isso já traz uma lição para todos nós que estamos aqui nesta noite, porque eles se empenharam, eles se dedicaram, foi gerado no coração daqueles magos uma fé a ponto de despertar eles para fazerem uma longa viagem, sendo eles pagãos, para adorarem o menino Jesus. E nós, muitas vezes, com o conforto que nós temos, reclamamos do calor e numa pequena distância que temos que percorrer para adorar o Rei Jesus na comunhão dos santos. Existe também uma especulação de que a visita dos magos ao menino Jesus é o cumprimento do Salmo 72, versículo de número 11, quando diz que os reis da terra iriam adorá-lo, adorar ao menino. Mas não passa de especulação. Mas o mais interessante disso tudo é que eles trazem presentes, eles trazem dádivas para ofertarem em forma de adoração ao menino. E o primeiro presente ou dádiva que eles trazem é o ouro. Quando nós olhamos e meditamos e lemos os livros de Crônicas e Reis, nós podemos perceber que ouro era dado aos reis, como reconhecimento da sua majestade, como reconhecimento do seu senhorio, como reconhecimento do seu domínio. E era exatamente isso que os magos estavam fazendo, reconhecendo a majestade, reconhecendo o senhorio e reconhecendo o domínio daquele pequeno menino. Mas eles também trazem incenso. E incenso está ligado diretamente ao culto, está ligado diretamente à oração, indicando que aquele menino seria o sumo pontífice, o sumo sacerdote, o nosso intercessor, o sumo sacerdote, aquele que faria a ponte entre Deus e os homens. Mas eles entregam ainda um terceiro presente, que é a mirra. E a mirra, ela era usada como forma de conservação e preservação do cadáver. E isso é profundamente significativo e relevante para nós, porque estava ali indicando, era um prenúncio da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. Os magos estavam dizendo, entre outras coisas, com aquele presente, com aquela dádiva, a mirra, que aquele menino, que aquele pequeno menino, ele seria crucificado, ele seria morto, mas também o seu corpo seria preservado, porque ele ressuscitaria ao terceiro dia. E é desse fato dos magos que nasce a tradição natalina da troca de presentes. Só que eu não vim aqui hoje para falar dos magos. Eu vim para falar do menino. E eu quero fazer 3 breves observações sobre esse texto. E a primeira delas é que o protagonista de toda a história sempre foi, sempre será o menino. Porque nos versos 2, 8, 9 e 11, a mãe do menino é citada uma única vez.
O foco dessa história, o foco desse texto não era a mãe, porque ela era citada uma única vez. O que motiva a busca dos magos do Oriente era o menino e não era a mãe. E Herodes, então, ele fica ensandecido. E ele fica ensandecido porque ele não admitia que o foco não fosse na figura dele. Herodes fica ensandecido, fora de si, porque ele não admitia a possibilidade de que ele não fosse a atenção de Jerusalém. E então, em cima disso, ele dá uma ordem para que os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Sabe por quê? Porque o diabo, desde sempre, nunca admitiu que o foco fosse do menino. O diabo, desde sempre, conspirou contra o menino. E aqui, mais uma vez, o diabo conspira para que o menino fosse tirado do foco. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O foco sempre foi, sempre será o menino. O foco não era a mãe, o foco não era o pai, o foco não eram os magos, o foco não era Herodes, o foco não era quaisquer personalidades, o foco sempre foi e sempre será o menino, porque Ele é o único digno da nossa adoração, Ele é o único digno do nosso louvor, Ele é o que merece o nosso reconhecimento, é Ele que merece o nosso sacrifício. O nosso foco deve estar no menino. O foco nunca foi a mãe. O diabo tentou colocar o foco na mãe e, de certa maneira, conseguiu. Maria não é o foco. O foco é o menino. Eu tenho uma segunda observação a fazer a respeito desse texto. Que a alegria e a esperança do ser humano sempre foi e sempre será o menino. A alegria e a esperança do ser humano sempre foi e sempre será o menino. É isso que o texto me mostra. Porque nos versos de número 6 e número 10 fica muito claro isso. Quando Herodes, ensandecido, ele pergunta aonde haveria de nascer o Cristo, os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei dizem para ele que era em Belém. E dizem que era o cumprimento de uma profecia. E que aquela profecia, ela revelava o Salvador, o Cristo, o Messias, aquele que traria a salvação ao ser humano. Aquele que seria a esperança da humanidade. Aquele que seria a alegria do ser humano. Eu vou repetir para você: a esperança e a alegria do ser humano e da humanidade sempre foi e sempre será o menino. E o apóstolo Pedro, no capítulo 4 de Atos, no verso de número 12, ele diz assim: que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Nós não somos salvos pelo nome de Maria, me perdoem quem crê assim. Nós não somos salvos pelo nome de José. Nós não somos salvos por nenhum outro nome dado entre o céu, a terra e debaixo da terra, porque somente no nome de Jesus há poder de salvação, há poder de libertação, há poder de cura, há poder de restauração, há poder de bênção, há poder de transformação, há poder de uma nova vida, porque somente no nome de Jesus, no nome do menino. E como foi dito aqui nesta noite, o profeta Isaías parece que vislumbrava o nascimento desse Salvador, como a Grace disse. E ele profetiza: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o amado da nossa alma, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que olhou para nossas vidas com misericórdia e nos salvou para um dia estarmos junto com Ele para todo sempre. É o menino, o foco é o menino, a alegria está no menino, a salvação sempre foi e será um menino. Em nenhum outro nome há salvação. E para mim encerrar essa breve reflexão, eu faço a terceira observação. Que a motivação da missão, ela sempre foi e sempre será o menino. A motivação daquilo que nós fazemos, a motivação daquilo que nós desempenhamos, a motivação daquilo que nós realizamos particularmente ou como comunidade ou individualmente, sempre foi e sempre será o menino. Porque aqueles magos, eles se dispõem a fazer uma longa viagem, eles se arriscam pelos perigos do caminho, eles se arriscam numa cultura diferente, eles se arriscam no desconhecido, porque eles tinham uma intenção no seu coração, que era motivada pelo menino. E o que eu quero transmitir para você nesta noite? Que a razão de nós estarmos aqui nesta noite é, e foi, e sempre será o menino. A razão não é o pastor Neri, a razão não é o Franklin, a razão não é o grupo de louvor, a razão não é uma instituição, a razão não são paredes, a razão não é nada mais do que o menino. E é por isso que aqueles magos, eles se empenham, eles se dedicam, eles se dispõem a sair de onde eles estavam, porque a motivação da missão e daquilo que eles estavam fazendo sempre foi e sempre será o menino. O que eu quero dizer para você? Se o teu foco, o meu foco, o nosso foco não for o menino, nós estamos desenvolvendo uma fé que é vã. Porque tudo aquilo que nós nos dispusermos para fazer, tudo aquilo que nós nos dispusermos para realizar, tudo aquilo que vier ao nosso coração em direção ao reino de Deus, o foco tem que ser o menino. Porque Paulo apóstolo disse assim na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, que tudo aquilo que nós fizermos, temos que fazer como se estivéssemos fazendo a Deus e não aos homens, porque nós receberemos do Senhor a recompensa e a herança. É para o menino. Não é para homens, é para o menino. E por que nós devemos fazer para Deus e para o menino? Simplesmente porque Filipenses capítulo 2 nos traz uma razão. Porque diante do nome do menino, diante da pessoa do menino, diante do poder e autoridade do menino, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O foco sempre foi e sempre será um menino. O foco não sou eu, o foco não é uma instituição, o foco não somos nós, o foco sempre será o menino. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar o menino, para reconhecer a autoridade do menino, para glorificar o menino, para adorar o menino. E assim como os magos levaram ofertas, nós estamos aqui nesta noite oferecendo ao menino, ao Cristo vivo, o louvor e o sacrifício dos nossos lábios, a nossa adoração. E o menino é aquele que João viu no Apocalipse, que os seus cabelos eram brancos como a neve, que dos seus olhos saíam como chamas de fogo, que da sua boca saía uma espada afiada, e na coxa do menino estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o foco sempre foi o menino. É por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o menino.
E o menino cresceu, o menino foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, trazendo dádivas a ele, porque o foco sempre foi e sempre será o menino. Deus te abençoe em nome de Jesus.